E sobre o que a gente vai falar junto da belíssima Aquarela? Tudo a ver, né? Aquarela, seitas. A filha dela tava, ela não sabia. Ela não sabia que a filha tava na Não. seita? Como assim? Esse eu não sei, eu tô na dúvida se eu conto aqui ou não, mas eu acho que eu vou Sim, contar conta sobre. tudo, eu quero saber tudo. E ela foi ficando azul. Azul? Tem várias seitas Tá, rolando. vocês, não fiquem achando que é coisa do passado. Pesamos o clima total. É um episódio gostoso, bom pra ouvir aí enquanto tiver. Não sei se a gente tem que fazer algum anúncio de gatilho no começo do episódio. Oiê! Olá! Eu sou a Paula. Eu sou a Vicky. E esse é o Clube de Quintas. Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Não Tem Roupa, onde a gente faz um hobby e fala sobre uma coisa. E hoje a gente vai fazer aquarela, que a gente tava muito tempo pra fazer esse. E tava enrolando e hoje finalmente vai sair, vamos ver. Eu acho aquarela bem difícil, tá? Eu já fiz aula de aquarela e eu acho bem difícil de sair algo bom. Vamos testar. Mas vai rolar um hobby. Pra quem tava reclamando que jogos não eram hobbies... Ah, quem é que falou? Foi muito idiota que a pessoa falou. Mas não, tipo, teve alguém que falou, tipo, no Instagram, assim. Que não era hobby. Uma coisa que a gente fez... Não, isso é trabalho manual. Exato. Não, sinto muito. Mas agora esse é bem um hobby manual, bem... Ninguém vai reclamar de aquarela. E sobre o que a gente vai falar junto da belíssima Aquarela? Tudo a ver, né? Aquarela, seitas. Pra quem não sabe, a Paula é especialista em seitas. Não. Ela consegue identificar uma de longe, tá? E consegue nos dizer, cheirinho de seita, talvez não continue aqui. Então, ela sabe sobre todas as seitas porque ela já viu todas as séries possíveis sobre isso. Eu gosto muito desse assunto. Não sou uma especialista em seitas, mas eu acho muito, muito, muito interessante. E o que eu acho mais legal é primeiro, as características das seitas, às vezes são coisas que a gente observa em diversos lugares. Eu faço muito um paralelo entre seita e, tipo... O teu grupo de amigos. Pode ser também. Entre seita e, tipo, relacionamentos abusivos, assim. Sim. As coisas, os artifícios que eles a manipulação, usam, né? A manipulação é muito parecida. E por isso que é tão difícil de sair das duas coisas. Eu vou contar um pouco da Vicky de 4 seitas que eu já vi muita coisa sobre e que eu acho que é bem interessante. E, enfim, daí a gente vai falar um pouco sobre características de seitas. Pra você não cair numa seita, pra eu não cair numa seita, pra Vicky não cair numa seita. Porque eu não faço ideia. E essas também que a Paula vai falar... Imagina a Vicky entrando na seita, assim, uhul, que bacana aqui. Tudo que eu sei sobre seita foi o que eu já ouvi no Modus Operandi. Uhum. Quando tem um episódio sobre isso no podcast, eu escuto. Então, mas eu não sei tanto porque teve uma época que esses episódios eram pagos no Modus, eram especiais. Mas porque normalmente essas... não tem tantos não assim no Modus Operandi. Esses documentários normalmente são séries documentais. E eu prefiro o documentário quando ele é um episódio só. Sim. Daí eu sempre priorizo um episódio. Como eles são séries, daí eu sempre... série documental me pega menos. Eu prefiro filme documental. A gente tinha esquecido de pegar um prato pra fazer as misturas das cores, então a gente foi lá pegar. É que lá na Artico a gente usa uns azulejos, assim, que é bom que daí... Quando eu fiz outra vez tinha também um prato desse. Mas vamos lá. Temos ref. Bom, pra quem começar com aquarela, eu acho que é legal a gente pesquisar uma ref antes. Eu vou mostrar aqui, ó. Ver se aparece a ref que eu vou fazer. Qualquer coisa o Gui bota no canal depois, por favor, Gui. E essa é a ref que a Paula vai fazer. Essa aqui, né? Que a gente vai tentar, no caso, né? Então a gente foi no Pinterest, pesquisou, achou uma refzinha. E aí a gente pegou cores claras, primárias, assim, e vai misturar elas pra chegar nos tons que a gente quer. E eu, quando eu fiz outra vez, eu tinha um lápis pra fazer por baixo. Eu prefiro, porque eu não sou uma pessoa muito artística. É melhor ter lápis, gente. Não tenho lápis em casa, tenho só caneta. Então vai ter que ser caneta mesmo, e é isso aí. Mas tudo bem. Pra uma primeira vez, vai dar tudo certo. Mas tá, vamos lá. Vicky, pra gente começar, tu acha que tu cairia numa seita? Ou tu te acha, tipo assim, cara, não. Tipo, não, eu acho que eu não... Cara, eu...
lembrei de uma coisa agora que eu vou falar, que o meu pai nunca vai ver esse podcast, mas a minha mãe escuta esse podcast. E eu lembro uma vez meu pai falou, real, sério, assim, numa conversa séria, tá? Que o maior medo da vida dele era um filho entrar numa seita. Então, como nenhum tinha entrado, ele tava tudo bem. A gente podia fazer qualquer outra coisa. Então, eu entendo isso, assim, também, agora, depois de adulta, né? Tipo, entrar numa seita realmente é um perigo real. Porque tem... Eu acho que a gente imagina que seita é uma coisa muito distante, mas, gente, eu acho que tem todo tipo aí. Não, e eu acho que realmente, assim, porque, cara, quando a gente vê os conteúdos de seita, vê uma série, vê um negócio, parece uma coisa meio bizarra. Tipo, cara, não tem como uma pessoa cair nisso, sabe? Sim, parece que nem uma escutar as histórias da Dayane. Não É, tem como tipo, parece a uma... menina se Só relacionar com um cara que tem um cachorro chamado Chamado Britney e não entender que ele é gay. Desculpa, continua. Mas, só que eu realmente acho que é mais sobre o momento de vida da pessoa e o tipo de seita e o approach, sabe? Tipo, porque às vezes aquela coisa vai ser, tipo, vai parecer super inofensiva pra ti, porque é pela tua realidade, pelo que tu tá vivendo, etc. Então, tipo, aquilo pode ser simplesmente só mais uma coisa. Por exemplo, a primeira seita que eu vou te falar, que é a da... Inclusive, eu nem sei como pronuncia, porque eu odeio quem bota esse negócio do... Tem um... NX... É Nixin. Essa é a tua favorita? Não é a minha favorita, mas é um dos meus documentários favoritos, assim, de A que tu seita, mais que é gosta é o o... Love is Blind, não é? Não, Love Has Won. Love Has Won, isso. Não, eu não vou dizer que eu tenho um preferido, assim... Eu acho que o do Love Has Won eu sei um pouquinho. O do Love Has Won é um que me pegou muito, porque eu acho que o documentário é muito bom. De tipo, Tem que ter paciência, galera. Eles se filmam. Já ficou todo torto. Meu Deus, mas tu foi muito rápido. Eu tô aqui fazendo Exato. as minhas Vocês vão ver que o listrinhas. da Paula dá muito melhor. O meu vai ser assim, uma criança de 10 anos, o da Paula vai ser uma adolescente de uns 16. Eu acho que vai ser tipo isso, tá? Vai, continua. Eu acho que o do Love Has Won me marcou porque os membros, ex-membros, eles dão muito depoimento, tem muita filmagem deles ali. E eles falam e tu fica, gente, não, mas essa pessoa tá muito doida. Meu Deus, caralho! Então, tipo, é muito impactante, assim, ver as pessoas falando ali. Mas, enfim, todos esses que eu vou falar aqui, e depois eu vou deixar, acho que listado na descrição do episódio, eu vou deixar listado vários conteúdos. Me dá outro papel, eu vou começar de novo. Mas eu acho que dava pra te salvar isso. Eu quero fazer os dois, acho que eu venho. Mas, enfim, a primeira seita que a gente vai falar aqui, ela eu acho super interessante, porque ela não é uma seita que vai pro lado mais da religião, do espiritual, que é geralmente como a gente vê, né? A maioria das seitas que a gente escuta falar, elas vão mais elas puxam para esse lado mais espiritual. E essa não. Essa começou num coisa de desenvolvimento pessoal, assim, uma vibe meio Dale Carnegie, assim, sabe o curso do Dale Carnegie? Tá, meio guru. Meio guru, tipo, Guru tinha profissional. tinha um método ali de desenvolvimento pessoal. E daí a coisa foi Escalonando. escalonando. Legendários é relacionamento, né? Mas... E daí, essa seita que é que eu falei que tipo, eu não sei pronunciar, mas é NXVIM. É tipo... Nixvin. Vamos chamar de Nixvin. Tá. Ela foi criada pelo Keith Raniere. Que, ai, gente, é um cara... E assim, é sempre um cara patético. Juro, busquem foto. É um cara patético. E ele começou isso junto com uma outra mulher lá, que era psicóloga. E era toda essa coisa de desenvolvimento pessoal, a pessoa ia lá fazer um curso. Eles focavam realmente muito em pessoas que estavam mais perdidas, assim. Uhum. Então, tipo, não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu tô me sentindo perdida, blá, blá, blá. Mas ele começou o curso, ele a fazer o curso com a psicóloga? Não, ou ele dar o curso pra psicóloga dele? Ele e a psicóloga começaram esse curso de desenvolvimento pessoal. Tinha esse método e etc. Ah, tá, de outra pessoa. Não, eles desenvolveram o negócio, eles desenvolveram entendeu? o negócio. Tá. Junto com a psicóloga, foi Sim, isso. isso. Daí os dois juntos desenvolveram um negócio.
Mas ele que era meio que O líder. o líder, assim. Ele a seita sempre tem uma figura, assim, ou às vezes Central. são duas, mas geralmente é uma figura central, assim, onde, tipo, o poder é todo dela, ela que entende de tudo, ela que vai passar todo o seu conhecimento e blá, blá, blá. Uhum. Enfim, e daí ele era essa pessoa, e ele tinha que ser chamado de vanguarda. Tá. Isso em que contexto a gente tá falando? Isso Estados Unidos, década de 80? Estados Unidos, o curso deles começou final dos anos 80, tipo, então foi durante todos os anos 90, mas começou a ficar mais seita. Era meio charlatanismo, assim. Durante os anos 90, assim, era uma coisa mais... Estamos enganando as pessoas. Tá. Daí depois começou a virar seita. Eles tinham esse método que até era... Muitas pessoas passaram pelos cursos deles e vida que segue, gostaram e tiveram uma boa experiência. Mas eles também, no começo, eles começaram um negócio, tipo, meio de pirâmide. Então a pessoa entrava, e muitos têm isso, tá? Tipo, a pessoa, ela entra, e daí ela começa a trabalhar com aquilo. Ela vira, tipo, ela fica especialista naquele assunto que a seita, enfim, domina. E daí ela começa também a recrutar outras pessoas. Então as pessoas, Sim. elas entravam no curso, elas começavam a gostar muito. E daí tinham vários níveis. Então, quanto mais cursos tu fizesse, tu ia subindo de nível. E daí tu podia abrir uma franquia da empresa na tua cidade. Daí tu ia recrutando mais pessoas e mais pessoas. Então, as pessoas que ficaram mais envolvidas com a empresa foram as pessoas que no final, tipo, eram mais parte da seita mesmo, sabe? Sim. Porque elas acabavam abandonando os trabalhos delas, elas ficavam trabalhando só para aquilo. Então, durante muito tempo foi isso. Foi meio que um esquema de pirâmide de coach. E só que daí já era meio tóxico, assim, porque todo mundo... o vanguarda, ele era detentor de todo o conhecimento do mundo, assim. Todo mundo fazia o que ele mandava, todo mundo se aconselhava com ele. Daí ele tinha ele se relacionava com várias mulheres do... Sempre tem isso, Sempre né, cara? tem, Que saco! sempre tem. Cara, geralmente é um homem Sim. complexado, abusador, que Caraca, tá ali meu. usando o poder dele pra realmente se aproveitar das mulheres. Então, nada de novo sob o sol. Ele começou um outro, tipo assim, que era um grupo dentro do grupo deles, que era o DOS, ou DOS, que eu não sei exatamente o que significava, mas ele era só para mulheres e era um grupo secreto dentro da Nixville. Tá. E ele era comandado principalmente pelo Keith Raniere, pelo Vanguarda, e pela... uma das principais ali era a Alison Mack, que é aquela atriz de Smallville. Lembra que eu te falei que essa é a seita dela. Essa é a seita dela. Porque ela foi uma que ela entrou pra Nixon, ela, tipo, ficou muito realizada lá e blá blá blá. Tá. Então, E ela era uma líder desse subgrupo dentro. Desse subgrupo, ela era uma das líderes. Daí, como é que funcionava? Era um grupo de submissão. Então, tinham as masters e as escravas. E daí, as mulheres, para participar desse grupo, né, que buscava o empoderamento feminino, elas tinham que mandar o que eles chamavam de collateral. Então, elas tinham que mandar algo que... não, se tu quer participar do grupo, tu tem que me mandar a foto tua pelada, porque se tu quiser sair do grupo... um dano colateral. Sim, tipo alguma coisa que não vai fazer tu sair do grupo. Exato, é um negócio pra te impedir de sair dali. Meu Deus. Sim, e daí, então, elas... pra mostrar o teu comprometimento, assim. Pra mostrar, exatamente. Não, por que tu não quer mostrar? Por que tu não vai querer entrar, sabe? Se a gente só quer o teu bem. Tu nunca mais vai querer sair. E daí, então, tinha umas que mandavam vídeo, tipo, xingando muito o marido. Enfim, tipo, coisas mentirosas, assim, sabe? Mas só pra, tipo, não, é uma coisa que eu não vou querer que vá vazar, né? Sim. E daí, tudo que elas foram sem comer, elas tinham que pedir... Elas tinham que pedir autorização pra mestre tudo que elas delas, fossem comer? Tudo.
tudo que elas fossem comer, elas tinham que pedir autorização. Elas só podiam comer 500 calorias por dia. Meu Deus! Outro ponto, essa coisa do controle de alimentação também é bem característica de seita, tá? Não sabia. Uhum. Por quê? Ah, porque daí a galera É fica mais mais por um vulnerável. controle, pelo um controle de tudo, assim, por ter essa coisa do controle de sono, controle de, tipo, todo o teu físico ser controlado, entendeu? Sim. Mas esse negócio da alimentação é uma coisa bem comum também de controle. Tá. E daí, o que foi o que culminou, assim, depois em todo mundo, tipo, caralho, isso aqui é meio foda, né? É que teve uma cerimônia lá de marcação das mulheres membros do grupo, onde eles marcavam elas, tipo, gado, assim, Meu Deus. com né? com o que eles disseram que era a inicial do grupo, mas na verdade, depois eles foram ver e era a inicial do Keith Raniere, era tipo um KS. Elas não percebiam que era um KS? Não, elas não perceberam na hora que era. Falaram lá que era um negócio, era um símbolo lá pra representar o grupo, mas no fim era tipo uma marcação dele. E daí, enfim, tem várias histórias dele, tipo, ele abusou de diversas mulheres. Teve um... Mas aí as pessoas entravam nessa seita porque, como não era uma coisa religiosa, ainda era pra elas se encontrarem Sim, profissionalmente. era uma coisa de desenvolvimento pessoal. Era um negócio de desenvolvimento pessoal. E daí começou com esse curso mais fechado, daí foi dando certo. Cara, eles ganharam muito dinheiro. Porque eles pagavam pra entrar também. Sim, e daí foi dando certo, abriam franquias, etc. E daí eles foram abrindo novos cursos. E outra que eu falei, né? Tipo, esse da Nixon, eles também, além do documentário, tipo, eles estarem filmando com pessoas que eram da seita, o documentário, eles também têm muito material que a própria seita filmava. E esse mesmo, dessa seita... Essa seita sempre se filma muito, muito, muito. E que é ótimo pra gente, né? Depois a gente pode ver muita coisa. Mas, no tanto que eu acho que essa é a seita mais bizarra, assim, de que, tipo, tinha um cara lá que, pô, ele é diretor, então ele fazia... ele era, tipo, diretor de documentário, eu acho. Então ele fazia muita coisa, ele filmava muita coisa, porque eles estavam querendo fazer um documentário, assim, da seita, né? Eles sempre querem passar adiante o super conhecimento deles. Sabe o que eu sinto também? Não é nem só de passar o dia de conhecimento, parece que vão ficando mais ousados em até onde podem chegar. E não ser pego. Sabe? Não, e eles precisam, sempre querem mais pessoas. Mas né? eu acho engraçado que essas seitas nunca têm medo de alguém parar, sabe? De tipo, cara, alguém denunciar, chegar a polícia. E aí eu sinto que é uma coisa de desafiar até onde a gente pode ir, assim. Sim. Não sei, é minha percepção de quando eu não, vejo tem uma vibe, tipo... serial killer, acima da assim. lei. Mas é tipo de serial killer, assim, vai ficando corajoso porque nada acontece comigo, então, nada vai acontecer. Sim. Eu sou muito foda. Mas essa da Nixon, especialmente, também, o que rolava é que tinham pessoas muito ricas apoiando a seita. E daí, quem às vezes saía e tentava denunciar e tentava processar, se afundava nos processos, porque eles tinham muito dinheiro pra fazer uma batalha judicial contra, entendeu? Uhum. Então, às vezes, a pessoa não tinha tantas provas de um abuso, e daí ela se ferrava porque eles iam prolongando aquele processo, prolongando o processo, e daí a pessoa não tinha mais como levar pra frente, sabe? Sim. Eles faziam muito isso. Tinham 2 irmãs lá, que eram trilhardárias, que depois... Que eram da seita. Tá, e como que acabou? Como que eles foram pegos? Foi ali com esse negócio da marcação. Daí começou a sair... Daí teve uma... Daí, eu tenho que pensar agora o que eu vou fazer no meu desenho, porque eu não deixei. Eu era pra ter deixado um círculo aqui no meio e eu fiquei quieta. E eu não lembrei, Mas. Então teve o rolê da marcação, daí foi onde começou, tipo, isso aqui é mais esquisito. E daí teve uma das mulheres que participava do grupo, ela resolveu se afastar e sair fora. E daí muitas pessoas começaram a denunciar. Foram mais pessoas começando a denunciar. Foi uma coisa super longa, assim. E eu não quero nem quero dar muito spoiler, porque o documentário é muito legal, então eu acho que vale super a pena ver. De todos que eu vou falar que é o aqui. Tá na Netflix, na HBO. Acho que todos os 3 aqui que tem documentário estão na HBO. Então é muito legal, porque é uma batalha jurídica enorme. Daí mostra eles, tipo, tentando conseguir mais e mais pessoas pro lado deles, pra
pra denunciar esse filho da puta desse Keith Raniere aí. Sim. E daí foi assim, tipo, eles foram conseguindo provas, foram reunindo as pessoas, etc. Daí, falando com um jornalista, daí saiu matéria, blá, blá. E hoje em dia o cara tá preso. Ele tá preso, graças a Vivo, Deus. preso, Tá, só ele e a e psicóloga. a psicóloga ficou em prisão domiciliar. Mas ficou na Daí- seita pra sempre também. Mas a psicóloga, no final, ela rompeu com ele. Tipo, ela não... Tá. Ela Saiu não, antes de... por exemplo, a psicóloga, ela não... A filha dela tava Meu Deus. nessa seita, na seita mais Seleta. criminosa ali. E... Nossa, vai ficar muito ruim agora. Não vai. Só pra dar uma ideia, só pra dar uma pinturinha. A filha dela tava, ela não sabia. Ela não sabia que a filha tava na Não. seita? Como assim? Não, porque ela não sabia que a filha tava nessa seita secreta aí, né? Na parte secreta Sim. da seita, meu Deus. E daí, se não me engano, eu não sei se a filha dela também foi presa. Daí a Alison Mack foi presa. A mulher do Smallville foi presa. A mulher do Smallville foi presa. Meu Deus. Mas tinha gente que, tipo, mesmo depois dele preso, tipo, não, é isso aí, ele é fodão, é o vanguarda. Mas sempre tem isso, né? Enfim, o que eu achei mais interessante dessa é que, cara, é uma parada, tipo... tu tá fazendo um negócio ali de desenvolvimento pessoal, foi fazer um curso, tu achou, né, começou a achar legal o que eles estavam pregando ali, vamos lá. E daí, nisso, eles vão te prendendo super, assim, né? Ele passava muito essa coisa, tipo, não, eu sou fodão, eu detenho todo o conhecimento, e daí ele desacreditava. Outro ponto importante. Eles tinham casas, eles viviam muito juntos. Essa é outra coisa que acontece muito em seita, né? Essa separação, além de eles incentivarem que tu não fale mais com a tua família, não fale com teus amigos, blá blá. Eles fazem uma separação geográfica, assim, não, vem aqui morar com a gente. Então, eles tinham várias casas, Sim. eles faziam vários retiros, etc. Então, afastava a pessoa do convívio social, assim. Enfim, daí da Nixon é isso. Ele tá preso. Meu Deus, que coisa feia. Ele tá preso, graças a Deus. Mas tem gente até hoje que acha que ele é... Preso, injustiçado. Tá. Daí, qual que é a segunda? Deixa eu ver Me aqui. conta do Love Has Won. Essa eu sou mais curiosa, porque essa eu comecei a ver o documentário e eu abandonei. Eu vi uma boa parte dele, aí depois eu desengajei, foi isso que aconteceu. Então eu lembro que a líder do Love Has Won era uma mulher. A Love Has Won é uma mulher. E são poucas as seitas que eu me lembro, assim, que uma mulher é a líder. Tipo, ela que é a Sim. líder principal. Porque tem algumas seitas que tem uma dupla, Que ela assim. é o fake líder, né? Oi? Ela é uma fake líder. Como assim? Tipo, a Onde a mulher é uma fake líder? tipo, mas tem um homem por trás. Tem uma, a outra que eu falei, que é a Heaven's Gate. Ela tinha um cara e uma mulher ali, que eram os principais. E realmente eram os dois. Mas, enfim, essa da Love Has Won, ela foi um dos meus documentários favoritos, assim, porque tem muitos depoimentos do pessoal da seita. E daí, qual que era o rolê? Era a Amy Carlson, o nome dela, Amy Carlson. Ela era novinha ainda, assim, mas ela tava meio desiludida da vida, etc. Ela tinha 2 filhos. Não sabia que ela tinha filho. E daí ela começou a participar de uns, assim, meio que fóruns Na na internet, assim, de umas coisas meio New Age, assim, umas coisas, novas filosofias espirituais, etc. E, cara, ela foi entrando nessa pira, assim, ela foi ficando... Daí ela começou a acreditar que ela era Deus. Que ela era Deus, ela era Mother God. Mother God, é isso. Ela era Mother God. E daí ela abandonou os filhos dela. Por isso que eu não lembrava dos filhos. Sim, ela abandonou os filhos e foi
foi criando essa ideia. Eu não lembro agora como é que ela atraiu os seguidores Se eu não me engano, foi um blog. dela. Porque eu vi o começo, eu lembro bem do começo. Então, eu acho que ela abriu um blog, Sim. que era fazer um tempo, foi isso, acho que nos anos 90 ali, o Love Has Won, e as pessoas acharam esse blog e começaram a se conectar com ela pelo blog, e daí ela fazia umas lives, assim, só que não era um tempo de blog. Isso depois ela fazia muito, tipo, mas eu acho que ela começou com um blog, né? e daí ela foi atraindo umas Pessoas. pessoas e, de novo, eles começavam a morar juntos. Só que o rolê ali, cara, eles usavam muita droga, eles usavam muito LSD. Ela era alcoólatra. Ah, não sabia que ela era alcoólatra. E daí, basicamente, sim, ela morreu depois. Ela morreu? É, aham. Não sabia, Não. no final eu não sabia. Esse eu não sei, eu tô na spoiler. dúvida se eu conto aqui ou não, mas eu acho que eu Sim, vou contar conta todos. tudo, eu quero saber tudo. Mas, e daí, o rolê deles é que eles eram, tipo, muito doidões, assim, tipo... E aí eles ela encontrou ficavam- um cara, né? Tipo, Ela teve esse- encontrou o cara que daí era Que o par apoiava muito dela, ela, etc. Mas daí depois teve vários outros, tipo, depois daí aquele não era mais, era outro. Sim. Mas o rolê todo é que, cara, eles ficavam muito doidos. E daí eles viam, tipo, daí era meio tipo, só tomar um LSD aqui e começar a acreditar em tudo que eu Tô vendo. tô vendo do LSD e... Sim. Então, daí eles olhavam e eles também tinham o rolê dos alienígenas. Eles acreditavam, tipo, Isso eu não que os lembro. alienígenas iam vir, iam salvar todo mundo, e blá blá. E daí eles olhavam pras nuvens. E daí, tipo, quando a nuvem era mais chatinha, assim, eles falavam: ó, tá vendo? Ali é uma nave. Ó, Meu Deus, ali não é uma sabia dessa nave. parte. Sim, tem, tipo, tem vídeos deles falando, tipo, ó, tá vendo? Ali é uma nave e tal. E eles acreditando, tipo, super, super naquilo. E daí a melhor parte é que eles tinham. Ela falava que o Robin Williams, o ator, sabe? Uhum. O Robin Williams. Pat Adams, pra quem não lembra. Exato, Patch Adams. Ela falava que ele ditava pra ela várias coisas, assim, vários ensinamentos. Tipo, o que ela queria que o grupo fizesse era o Robin Williams que falava, ele falou na cabeça dela. E ele ditava a dieta dela, o que ela podia comer pra que ela ficasse leve o suficiente pra que a nave espacial viesse. Meu Deus, eu não lembrava dessa Viesse questão do buscá-la. alienígena. E daí, não, tem a... Deixa eu mostrar aqui. Daí tem ela, né? Gui, bota na Gui tela. bota, Meu Deus. Gui, me pede que eu te mando. Daí tem ela, tem o Robin Williams, tem o Michael Jackson, tem o John Lennon. Mas a melhor parte é que tem o Tem o Trump! É uma mistura de pessoas. Tá, e Cara, essas são muito todas as bom. pessoas que ela tem o dizia... Tupac também. Meu Deus. Pessoas que ela dizia que estavam na seita. São pessoas que ela dizia que estavam conectadas com ela espiritualmente. Ela era muito doida, né? Eu não lembro dela assim tão velha. E Eu lembro dela mais daí... jovem. Não, ela era bem bonita, né? Ela era bem bonitona. Acho que isso também atrai as pessoas, né? Sim. Só que o rolê desse é que, tipo, cara, eles eram muito doidos. Tipo, eles usavam muita droga, eles bebiam muito, muito álcool. E daí eles estavam sendo doidões, tipo, Sim. acreditando nas paradas que eles estavam fazendo. Mas eu lembro que eles também monetizaram, né? Eles monetizaram, eles tinham um negócio que que eles vendiam, que se chamava prata coloidal. Deixa eu pegar minha colinha. Não lembro dessa parte. Eu lembrei que eles monetizaram de algum jeito, que daí eles estavam fazendo dinheiro. Sim, eles vendiam essa prata coloidal, que era tipo um elixir, assim, que funcionava pra tudo. Tá. Mas tipo um óleo É um essencial. elixir ou elixir que fala? Um elixir. Elixir? Tipo um óleo essencial. Não, era um negócio, não era um óleo essencial, era um negócio que as pessoas tomavam. Tá. E daí... Um chá. sei lá, não sei. Era prata coloidal, era um negócio que eu acho que era azul. E... Beleza, muito doido, muito doido. Foi... ela era alcoólatra, né? Então ela foi ficando muito doente. E daí... Eles não acreditavam que a medicina tradicional, tipo, os hospitais não iam conseguir tratar delas. Eles não entendiam o que ela tinha. Até porque também tem muitas seitas têm isso do líder, ele ser uma figura meio imortal, né? Sim. E uma figura toda poderosa ali, que nunca nada de ruim vai acontecer com ela. Então, eles acreditavam que ela não ia morrer. Tipo, a nave ia vir, ia buscar ela. O Robin Williams falou. E então, ela foi ficando muito doente. Eles não davam remédio pra ela, não tratavam. Ela só tomava essa prata coloidal. E ela foi ficando azul.
Azul? Ela foi ficando azul. Meu Deus, não sabia? Ela foi ficando, tipo... Óbvio que não é azul, tipo azul, né? Mas ela Sim. ficou ficando azulada. Meu Deus! E daí, qual que é, tipo, o wow dessa seita? É que ela morreu. E eles ficaram cuidando do corpo dela por 12 dias. Embalsamando, assim. Não, porque eles achavam que ela ia voltar. Ah, meu Deus! Meu Deus, só piora. Então, a polícia chegou na casa e tinha, tipo, uma múmia no quarto. E ela pesava 34 quilos quando ela foi achada. Meu Deus do céu. Porque eles acreditavam que ela ia voltar. Tipo, eles estavam... Não existia ela morrer. Ela era a salvação, entendeu? Ela Sim. ia levar todo mundo pra salvação, pro próximo destino, né? Na nave. Então, não existia a possibilidade de ela Morrer. morrer. Tá, e aí eles foram processados, alguma coisa assim, ou só acabou com ela morrendo? Não, eles foram. Alguns foram... Algumas pessoas processaram. Eles foram ali... Agora eu não lembro o que é, mas, gente, eu juro, vejam o documentário. Tipo, desses todos, eu acho que é o mais de tu ficar assim, ó. Eu não sabia desse final só. Eu lembrava das imagens dela e nesse blog dela bem antigo, assim, aquela coisa bem Sim. CQ, assim, no computador. E eu lembrava disso. Eu nem sabia que ela tinha Eles faziam muita live, muita coisa e tal. Então, esse foi um dos que me marcou muito, assim, porque, cara, bizarro. Assim. E antes de chegar no último, uma coisa que eu fiquei pensando deve ter várias seitas que estão rolando hoje e a gente não sabe, e algumas que a gente sabe, do tipo, aquela seita lá do TikTok. Até acho que essa virou documentário também. Essa já virou, né? O Dancing for the Devil, não é? Acho que é. Muito bom o nome. Mas eu escutei o episódio do Modus? Eu acho que era do Modus. Sobre isso? Essa. Eu não lembro se foi do Fábrica de Crimes. Mas eu já vi também. Acho que são coisas diferentes. Eu quero falar sobre essa do TikTok. Mas eu lembro de ter visto um vídeo de algum influenciador falando sobre ter ido entrar na seita e como é que foi. Alguém, por favor, já escutou isso? Eu não lembro quem era o influenciador, mas era um menino. Não, jovem, eu assim. vi alguém no TikTok falando sobre uma seita da yoga. Que daí eu não sei mais. Não, eu vi ele falando, tipo, entrei na seita, foi assim, consegui sair. E foi uma comoção gigantesca no TikTok sobre isso até. Porque era alguém famoso, sabe? Era tipo alguém dos primórdios da internet, um influenciador que era influenciador lá no comecinho, assim. Meu Deus, não sei. Ai, como é que era o nome dele? Mas eu vi isso. Mas não, no TikTok eu vi essa de uma coisa de yoga, assim, porque daí tinha. Eu lembro que a menina falava que tinha esse negócio de adorar meio que, o cara lá que criou, que ele era o bonzão, ele que sabia, tu deveria ir com uma roupa específica, tu não podia mais fazer outros tipos de prática que não aqueles davam lá. Meu Deus. Eram demonizadas, assim, tipo, não, isso aqui não é yoga de verdade e tal. Enfim, gente, tem várias seitas rolando. Vocês, não fiquem achando que é coisa do passado. Eu vi o documentário do Osho também. O do Osho eu vi uma parte só. Porque ele é bem longo também. Eu não cheguei a ver todo. Eu lembro só de algumas coisas do Osho, porque o que eu lembro é que ele era essa entidade que eles criaram uma cidade, né? Sim. O negócio Alguns deles, né, eles fazem essa necessidade de criar comunidade, tipo, só deles pra se isolar do mundo. O do Osho, se eu não me engano, a maior polêmica foi que ele criou essa grande cidade e aí rolou uma tentativa de suicídio em massa, né? Teve também, se eu não me engano, foi isso no Osho, que a secretária dele pegou e tentou envenenar todo mundo. Uma coisa assim. Esse é o plot. E o melhor desse documentário é que a secretária dá o depoimento. Ela tá lá falando, sabe? Porque o Osho acho que morreu. Sim, ele já morreu. Mas ela tá lá dando... E aí ela fala sobre isso. Porque ela foi presa por conta disso. Por conta desse envenenamento. Rola um negócio assim numa salada de batatas. Eu tô puxando isso, assim, uma coisa assim. Mas eu lembro disso. De que tinha um envenenamento, tinha uma cidade, tinha a secretária. Ela foi presa, ela tá no documentário, ele morreu. Sim. Esses fatos são reais. Então, foi muito grande. Eu acho que eles também têm um dado de, tipo assim, a maior seita registrada. Eles têm um prêmio. Foi muito um prêmio. Eles foram reconhecidos por alguma coisa. Não, gente, é muito fascinante. Tem muitas coisas
de seita. E eu realmente acho super importante a pessoa ver e se informar, porque, cara, é muito fácil, assim, tu A achar que Paula não compartilha vai... o número do meu pai. Ela vai botar todos os filhos dela pra assistir Não, vai todos. todo mundo assistir todos. Cara, vai que, tipo, e coisa horrível. Teve uma, lá no, da Nixon, lá, tem uma mulher que aparece no documentário, depois no Disney Plus tem um documentário que é só dela tentando salvar a filha dela da seita, porque a filha dela foi uma das que, mesmo depois que ele foi preso, Meu ela Deus. não aceitava. Ela tava com ele, a mãe, tipo, desesperada pra, Uma lavagem tipo, filha, cerebral, pelo né? amor de Deus, sai dessa. Uma lavagem cerebral total. E daí, eu tenho mais dois pra te falar, mais fale. rapidinho, que é o do Heaven's Gate, que também daí esse era um cara e uma mulher que eles se juntaram. E daí eles eram também as entidades mor da seita. Só que eles também pregavam um negócio que ia virar nave espacial e todos eles iam ser salvos, porque esse mundo... Outro ponto, né? Esse mundo tá sempre condenado, o jeito que as pessoas vivem fora da seita é sempre condenado. Tem uma coisa meio apocalíptica, assim, né? Sim. Só que daí qual que era o rolê? Eles também eram tipo, não, pô, a gente vai viver pra sempre, porque a gente vai ser salvo. Só que a mulher morre. Tipo, ela morre, A porque, né, líder. ela é uma... Oi? A líder. Uma líder, é. Eu esqueci agora qual que é O nome. o nome que eles chamavam de um nome específico, mas enfim. A líder que fala que nunca vai morrer, morre. A líder que fala que vai morrer, morre. Tá. E daí eles ficam tipo... E Meu Deus, agora? e agora? E eles têm que, sei lá, ressignificar aquilo dali, né? Daí o cara que ficou, ele fala que não, ela tá nos esperando, ela vai vir nos buscar na nave, e etc. E eles eram outros que, outra forma de controle também ali dessa seita do Heaven's Gate era através do celibato. Então tinha casais que participavam da seita, tipo, não podiam transar. Muitos homens, ele encorajou os homens da seita a se castrarem. Meu Deus! Sim, uma loucura. E daí a mulher morreu em 85. E a seita foi continuando. E daí, pô, cadê ela, né? Cadê essa nave? Daí em 95 passou, não sei qual que era o cometa. Cometa Harley? Não, cometa Hale-Bopp. Em 95 passou esse cometa e eles pensavam, tipo, não, pô, é agora, né? Porque ela vai tá na cauda do cometa, não, mentira. Mas ela vai estar com a nave escondida no cometa e vem nos buscar. Não rolou. Daí o que aconteceu? Culminou em 97 também um suicídio em massa. Que morreram 39 pessoas. Meu Deus! Sim, bizarro. E eles também estavam todos numa casa, moravam todos, né, numa mesma casa e foram achados nas suas caminhas cobertos, assim, porque eu acho que eles tinham uma ordem ali, onde cada um, quem ia se matar primeiro e tal. E daí eles foram achados e daí mostra as famílias, mostra as pessoas que já tinham saído da seita antes disso, etc. Sim. Então, é bem impactante também. E o documentário em si foi o que eu achei mais, talvez, chatinho, assim. Mas esse tem muitas mortes. Mas ele eu achei legal. Ele fala bastante da psicologia por trás da seita, assim. Do tipo, cara, por que essas... Porque eles também eram que as pessoas... Tinha muita gente que, cara, umas pessoas, às vezes, com uma vida estruturada, sabe? Pô, tinha filho, Não é uma pessoa que tava totalmente fodida, sabe? Sim. O que fez essa pessoa então eles trazem bastante dessa psicologia por trás da seita. E o último, que eu acho que é o mais famoso, é o que teve mais mortes, é o de Jonestown, do Jim Jones. Eu sei mais ou menos, eu acho. O Jim Jones, ele começou... Ele pregava muito, assim, começou como meio que vocês podem dizer, tipo, um pastor, assim... Mas ele pregava muito contra o racismo. Isso atraiu muita gente pra ele, assim. Porque Ele era negro? Não. Ele era branco, só que ele pregava muito contra o racismo. Mas depois dizem até que ele era, tipo, pregava, mas ele era fake, que ele era super racista. Meu Deus.
Mas, e ele começou isso, daí ele foi angariando seguidores, pregando, meio que nessa coisa paz e amor livre. E ele foi angariando seguidores. E daí ele também tinha muita coisa relacionada, tipo, a abuso, até várias parceiras, etc, né? O que aconteceu? Eles foram procurar um lugar, tipo, pra criar a cidade deles. Eles chegaram a ver coisa no Brasil. Meu Deus. Eles quase vieram pro Brasil. Mas daí eles foram pra Guiana Francesa, se não me engano. Imagina, gente. Bom, se bem que o Brasil tem uma seita... Não é bem uma seita, né? Mas a gente teve um dos maiores escândalos desse, que foi João de Deus, né? Tá, sim. Também não é bem uma seita, mas... Mas sim, uma coisa bizarra. Mas tem um quê de... né? Tem muitos... Isso também foi movido através da fé das pessoas, enganou muita gente, né? Um monte de processo e tal. Mas continuando do Jones. E daí ele coagia, assim, muitos dos membros, isso tem outras seitas também, a passarem propriedades pro nome dele, a transferirem bens, etc. E daí, pessoas de fora começaram a denunciar, e daí por isso que ele saiu. Ele saiu meio fugido dos Estados Unidos pra achar esse lugar. Meu Deus. E daí eles foram pra Guiana Francesa e eles criaram a Jonestown. Só que também depois eles começaram a viver até em condições meio precárias, às vezes, lá. E daí familiares de pessoas que estavam na seita denunciavam, etc. E daí um senador americano. Um deputado americano. Interviu. Ele foi lá na seita. Como alguém pra participar? Não, ele foi lá pra ver de perto, etc. Pra ver, o que eles estavam falando e tal. E daí, eu não lembro se foi depois, ele foi com um helicóptero até lá, era tipo um lugar bem afastado, assim, no meio da selva. E acho que se não me engano foi quando ele tava indo embora, os membros da seita atacaram, tipo, deram... o cara chegou a morrer, tipo, eles deram um monte de tiro ali perto de onde o helicóptero ia sair. E no que isso aconteceu, lá na seita, tipo, na cidade deles, teve o que foi, acho que o maior suicídio em massa, tipo, foi mais de 900 pessoas ao mesmo mataram. tempo? Então, eles... Mas aí, então, uma parte atacou... Uma parte foi lá, atacou, e outra parte ficou... Eles já tinham meio que esse plano, assim. Já era uma coisa que tava planejada, de tipo... quando ele chegar alguma... aqui... Não, eu não lembro exatamente, se era quando ele chegar ali, mas ia dar ruim. Depois, se o cara fosse embora, ele ia dar ruim pra eles, e daí eles beberam... se não me engano, foi até com... Kool-Aid. Sim! Drink the Kool-Aid, sabe? Sim. E daí eles beberam o veneno com Kool-Aid. E vários, tipo, um monte de adolescente, criança. Meu Deus. E foi uma coisa horrorosa, assim. E foi assim que a seita acabou. Então ele nunca foi foi preso nem nada, todo mundo se matou. Mas assim. até o Jones. Ele foi com um tiro na têmpora. Mas ele também. Ele também morreu ali. Meu e daí esse é um dos maiores, assim. Pesamos o clima total. Episódio gostoso, bom pra ouvir aí enquanto tiver pintando. Não sei se a gente tem que fazer algum anúncio de gatilho no começo do episódio. Desculpa se a gente deveria ter feito. Mas a ideia era mais conversar sobre seitas enquanto... Olha... o meu começou bem e daí depois... Eu fiz 2, também teve isso. Ficou bem fofo. Esse daqui é só porque daí depois o amarelo cagou, tu tinha que ter esperado secar. Eu não sempre tem que fazer a cor... Eu errei, sempre tem que fazer a cor mais clara antes de fazer a cor escura. Tá, entendi. Porque depois, tipo, tu não vai conseguir botar o claro. Eu caguei ali um pouco nas cores, não entendi que tinha que esperar secar. Porque depois eu tava contando as coisas e eu não conseguia pensar no que eu queria fazer. Daí eu só fiz qualquer coisa. Mas assim, foi bem bom pra dar uma treinada, fazer aquarelinha. Eu tinha feito uma outra vez melhor, mas aí eu tinha um lápis e eu tinha mais cores. Acho que uma coisa que limitou bastante também foi não ter o branco e o preto.
precisa Sim, ter branco e preto pra dar conseguir deixar os tons mais claros ou fazer outras misturas. Mas agora eu queria trazer, só pra gente finalizar, alguns pontos de atenção. Pra Tá. você não cair numa seita. Coisas que são muito comuns em seita, tá? Então eu listei aqui algumas coisas. Vocês prestem atenção. Um episódio educativo. Né? Então, algumas das coisas a gente já falou, né, ao longo do episódio. Então, por exemplo, se alguém tá tentando te afastar do convívio dos seus amigos, da sua família, foge. Sinal de alerta. Foge. Tá. Foge, mas foge correndo. Outro ponto que é bem importante e que acontece que é meio que por que a pessoa nunca consegue sair de uma seita ou relacionamento abusivo, é que a identidade da pessoa é meio que quebrada, assim. A identidade da pessoa ela é destruída e reconstruída dentro da seita. Então, tudo quem tu é, etc. Tipo, tudo é deixado de lado e é destruído para ser reconstruído a partir daquela nova personalidade. Então, sair daquilo significa não saber mais quem é. Quem eu sou, pra onde é que eu vou, eu não tenho pra onde ir, quem eu sou fora desse lugar. Então, esse é um ponto muito importante. Se a pessoa tenta invalidar tudo que você já é, ou se quer mudar tudo sobre você, controlar, exigir provas e como a gente falou, né, esses serviria como dano colateral caso você saísse da seita. Então, provas de lealdade. Ah, não, já que você tá aqui pra gente, tá junto, realmente, me manda tal coisa, me dá uma senha, me dá uma dinheiro, senha, transfere um bem, tá? Gente, não tem? Porque a pessoa vai querer te prender num negócio que é saudável. Tem muito vocabulário próprio, então, como eu falei, tipo, tem o vanguarda, sabe? Sim. Da Nixon. Tem muito vocabulário próprio. Quem é de fora não vai entender e vai ficando cada vez mais. Nossa, a gente tá aqui no nosso mundinho. Está a medo sobre o mundo lá fora. Tá. Então, nossa. Alienígenas, o mundo vai acabar. Esse pessoal não entende do que a gente tá falando, sabe? É só quem tá. A gente. Sabe, o terceiro olho abriu. Sim. Tipo isso. E outra coisa que daí é muito foda e que também impede muito. Tem uma vigilância entre os próprios membros. As pessoas, elas são incentivadas a vigiar umas às outras. Então, eu tô de olho se tu tá fazendo uma coisa fora da seita, tu tá de olho se eu tô fazendo alguma coisa fora da seita. Então, ninguém faz. Entendi. Entendeu? Centralizar as finanças. Todas essas seitas, tipo... Todo o dinheiro vai pro mesmo lugar. Todo o dinheiro vai pro mesmo lugar, que não é o teu bolso. E é uma pessoa ganhando todo esse dinheiro. E também o isolamento geográfico, que a gente já falou. Importante, não deixa ninguém te botar no meio do mato. Levar pra morar com a pessoa, não. Com várias pessoas, no caso. E deixa eu ver o que mais tem de mais interessante, assim, que pode ser importante pra vocês saberem. O do controlar a dieta e o sono. Deixem anotado, não deixem ninguém controlar a dieta de vocês, gente, pelo amor de Deus. Agora vamos de polêmicas fashion. E... Que não vai ser fashion. Que não vai ser fashion, mas é de polêmicas da semana. Só porque daí agora a gente adaptou o quadro pra ser várias polêmicas. Esse vai ser a gente nunca fez um desse e ele é meio difícil, a gente vai tentar dar uma explicada. Vai, Paulo. A gente quer polêmica... Pera. Hoje vai ser polêmicas vai ser sua opinião polêmica sobre polêmicas da internet. Exato, sobre um assunto polêmico na internet. Sobre um assunto polêmico que rola na internet. Então, tipo, o que você acha sobre polêmicas da internet, basicamente? Tipo, o Tigrinho, a Virgínia. Influenciadores. Sobre algum cancelamento que rolou recentemente, alguma coisa que você concorda ou não concorda sobre assuntos polêmicos da internet. Exato. Deu pra dar um contexto? Se ainda tá difícil, a gente vai dar os nossos exemplos. Isso. Me veio na cabeça algumas coisas, algumas opiniões polêmicas que eu tenho. Duas que eu lembrei. Uma que a gente falou esses dias, que eu vi no TikTok um vídeo das pessoas reclamando que não aguentam mais seguir influenciadoras que só postam um dump, assim, de fotos dela com escrito amarelo em cima da frase. E a gente faz isso, inclusive. E aí Mas a gente faz muito mais. Mas aí eu entendi, aí as pessoas estavam reclamando, eu não aguento mais, a influenciadora só faz isso, e as frases são super genéricas. Concordo que tem muita que a frase é genérica, ou que copia, só traduz e tal, e eu entendo quem ficar com ranço de quem só faz isso.
Mas eu acho um formato genuíno. Tipo, a gente faz, Sim. deu super certo, a galera gostou e eu gosto. É um formato até que eu gosto de Eu ver, acho que é consumir, eu não eu vejo acho- problema. E eu acho que é uma forma fácil de... Porque, por exemplo, eu acho que até o ponto que eu não vejo tanto problema nisso, a não ser que a pessoa seja super genérica, mas daí, cara, é só Sim. uma pessoa chata, para de seguir. Que muitos criadores que fazem isso, eles não fazem outro tipo de conteúdo que não uma foto. Entendeu? Sim. Então não é uma criadora. Se ela não postar a foto com o escrito, ela vai postar só uma foto. Eu acho que é uma forma de, tipo, de você conhecer mais o influenciador que você gosta. Eu acho que tá sabe? super legal esse movimento de blogueiras, vendo muito pro lado feminino, de elas pegarem e colocarem escritinhos no texto, né, nas fotos. Sim. Seja uma frase em amarelo, mas seja um escritinho de tipo, coisas que eu amo, coisas que aconteceram na minha semana, como foi a minha viagem e tal. E o escritinho na tela. Eu acho que funciona muito pra dar uma humanizada, porque... E uma atualizada nos conteúdos. Sim. Eu acho que a gente não tá mais no momento que dava. A gente viveu o momento da foto estática, viveu o momento do carrossel, viveu o momento do Reels. Eu acho que agora esse novo momento de carrossel com foto com alguma coisa. Eu preciso saber um pouco de ti. Sim. E eu acho que. Eu gosto. Eu também. Eu acho que o problema não é o formato em si, o problema é se daí a pessoa, tipo, não sabe usar, sabe? Que a pessoa não sabe fazer o... Se ela faz uma coisa muito genérica, só copia e tal. Então essa é uma opinião polêmica. E a segunda que eu vou trazer aqui, que eu acho que as pessoas... Tem gente que tá se tocando disso um pouco agora, que eu vi também esse movimento de... Gente, tenham consciência de que muitas... Não gosto de falar a maioria, mas muitas influenciadoras que você acha que vive de publi, não vive de publi. A publi não é a maior fonte de renda delas. Eu acho que é uma alusão, eu tava até falando pra Paula de como explicar isso. Tipo, sabe aquele meme de que a gente fala, eu quero um dia abrir um café pra dar prejuízo? Eu acho que é meio isso, assim, de ser influenciadora, não tá preocupado em quanto tá entrando, quanto tá saindo, porque tem outras fontes de renda. E aí, o ser influenciadora é um trabalho que faz porque gosta, quase como um hobby, de que quem sabe pode virar alguma coisa, mas não depende daquilo. Sim. Então eu acho que isso é uma coisa que eu tenho uma opinião também. Tipo, tenho uma consciência de que é muito mais difícil viver de publi do que tem gente que faz parecer ser. Não, e o que mais tem, né? Tipo, é que é muito mais fácil pra influenciadora, que ela já tem um estilo de vida milionário, fazer publis com marcas que vão pagar bem. Mas, tipo, cara, ela já era milionária antes disso, sabe? Sim. Tipo... Pra ter, vários pontos, assim. Tem vários, ela vai fazer um episódio inteiro só disso. Então, a pergunta também é essa, será que vale a pena? É isso, comentem. A Paula não vai conseguir lembrar um dela agora, mas ela vai, ela vai falar nos stories depois pra abrir a caixinha. Porque eu vou abrir a caixinha, daí a gente fala mais disso lá nos stories. Eu acho que o emoji de hoje pode ser flores. Comente flores. Inclusive, eu tenho que começar a... Pode ser um cocô também. Comente flores, se você chegou até aqui. Se você é seguidora muito, muito fiel, ouvinte muito fiel, por favor. E segue a gente no Spotify, no Instagram, no Compartilha YouTube. com as amigas. Compartilha nos stories. Dá 5 estrelas, dá like, que isso é realmente muito importante pra gente. Isso. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Beijos. Beijos.